Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, quinta-feira, dia 26 de janeiro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 1 ao 9. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fores bem recebidos, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Aqui é Paulo Barbosa e com muita alegria eu quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, por esse privilégio de todos os dias trazer a pregação do Evangelho. E eu confesso para vocês que eu tenho sido o primeiro a ser abençoado, porque quando eu estou preparando essa pregação, durante o dia, o Senhor tem falado muito ao meu coração, e são essas experiências que eu procuro partilhar com vocês. Então vamos continuar juntos, porque grandes coisas, eu creio, o Senhor tem preparado para cada um de nós. Hoje nós vamos meditar sobre a nossa missão, sobre o nosso chamado, sobre a nossa vocação. O Evangelho vai nos mostrar e vai nos dizer que Jesus, depois de escolher os seus discípulos, os seus 12, ele escolhe mais 72 e os envia de 2 a 2 com uma missão muito importante. E não é por acaso que isso está escrito no Evangelho. A missão dos 72 era ir à sua frente a toda cidade e lugar onde o próprio Jesus devia ir. E meu irmão e minha irmã, essa é a missão de todo discípulo, de todo batizado: ir em nome de Jesus nos lugares e na vida das pessoas que ele mesmo precisa ir. E essa missão, meu irmão e minha irmã, não é somente de alguns. Essa missão é de todos nós, de todo batizado. O catecismo da igreja vai dizer assim: os leigos exercem a sua missão profética também pela evangelização, isto é, o anúncio de Cristo feito pelo testemunho da vida e pela palavra. Nos leigos, essa evangelização adquire características específicas e eficácia pelo fato de se realizar nas condições comuns do século. Este apostolado não consiste apenas no testemunho da vida. O verdadeiro apóstolo procura as ocasiões para anunciar Cristo pela palavra. O Concílio Vaticano II
resgatou de uma maneira iluminada o papel do leigo na igreja. Por isso hoje, graças a Deus, homens e mulheres leigos, jovens e até crianças fazem um trabalho maravilhoso de evangelização. O leigo pode e deve dar a sua contribuição à igreja na missão de salvar almas. É isso que a igreja nos ensina, é isso que a igreja nos exorta a fazer. Continuar essa missão dos 12, dos 72 e de cada discípulo que nasce, com esse propósito de fazer o Senhor conhecido, adorado, amado e glorificado. Jesus envia então aqueles discípulos com essa missão de ir na sua frente, de anunciar, e nós não podemos esquecer nunca que eles foram em nome de Jesus. E nós também somos chamados a ir levar o amor do Senhor em nome de Jesus. E é uma responsabilidade muito grande, porque quando nós estamos fazendo algo em nome de Jesus, nós estamos fazendo em nome do nosso Deus. Então nós devemos nos alegrar e devemos nos preparar cada dia mais. Porque veja bem, irmãos e irmãs, Jesus disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. E se nós observarmos na igreja, numa missa de domingo, geralmente a igreja está cheia, mas são poucos trabalhadores. São poucos que se colocam a serviço. São poucos que dão o seu sim para colaborar com a missão salvífica da igreja. E nós colaboramos quando nós fazemos do nosso dia a dia um campo missionário. Porque a missão não é lá dentro do templo, a missão é lá fora, como nós temos refletido nisso. E Jesus manda aqueles 72 com esse propósito. Vocês vão anunciar o meu nome. Vocês vão anunciar que o reino de Deus está próximo. E nós temos um grande campo de missão, não precisamos ir longe. Na nossa casa é necessário evangelizar. Nos nossos locais de trabalho, na escola, na faculdade, dos lugares que nós frequentamos. É nesses lugares que nós precisamos ser discípulos de Jesus. Tem um outro documento da igreja que chama Christi Fidelis Light, e num parágrafo vai dizer assim: a área específica do leigo é o apostolado no mundo secular, inserido nas realidades temporais, na escola, na indústria, na economia, na política, nas artes, na música e etc. Participando como cristão das atividades do seu estado de vida e trabalho social. Isso é ensinamento da igreja, meus irmãos e minhas irmãs. O nosso campo de missão é o mundo, e o Senhor nos chama. O Senhor, assim como Ele mandou os 12, assim como Ele mandou os 72, Ele também manda a cada um de nós. E o Senhor, quando nos dá a missão, Ele não nos manda ir sem nada. Ele nos capacita, Ele nos dá os seus dons, Ele nos dá a unção do Espírito Santo, para que possamos, em seu nome, realizar a obra, evangelizar e dar testemunho da graça de Deus. O mundo precisa. O mundo precisa. E nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para testemunhar Jesus, para ser o rosto do Senhor, para ser as mãos do Senhor, para ser os pés do Senhor, para ser a voz do Senhor. E quantas pessoas próximas de nós ainda não conhecem Jesus?
E eu gosto muito de falar isso porque existe uma diferença muito grande entre conhecer e ouvir falar. Quando nós ouvimos falar, nós temos uma ideia. Mas quando nós conhecemos, aí sim, nós passamos a viver com o Senhor. E conhecer o Senhor é experimentar o seu amor, é fazer essa experiência de amor, de comunhão, de intimidade com Jesus. Quantas pessoas próximas de nós têm sede de Deus? Quantas pessoas próximas de nós estão precisando de uma palavra de Deus? Estão precisando de um abraço em nome do Senhor? Estão precisando ser ouvidos em nome do Senhor? Estão precisando de alguém para estender as mãos, para falar do amor de Deus de uma forma simples e para evangelizar essa pessoa, para apresentar Jesus para essa pessoa. E na nossa maneira simples, Ele conta com cada um de nós. Ele conta comigo. Ele conta com você. Não demore mais. Não demore mais. E você pode me perguntar: Paulo, mas eu não sei o que fazer, eu não sei o que falar, eu não sei onde começar. Eu quero te dar uma dica hoje, em nome de Jesus. Por exemplo, na sua casa, reúna a sua família para rezar. Leia o Evangelho do dia, leia um salmo e proponha para a sua família fazer uma oração juntos, um Pai Nosso, uma Ave Maria. No seu local de trabalho, com as pessoas próximas de você. Dê o seu testemunho. Eu tenho certeza, meus irmãos e minhas irmãs, que cada um de nós temos um testemunho para contar de algo maravilhoso que o Senhor realizou na nossa vida. E você pode dizer sem medo: eu estou aqui em nome de Jesus. Foi Jesus que me enviou para anunciar o amor dele para vocês. E aí as portas vão se abrir. Nós temos um exemplo muito claro de Jonas, profeta Jonas, no Antigo Testamento, quando ele foi mandado para Nínive. Mas ele tinha medo das pessoas da cidade o matarem, porque ele dizia que essas pessoas não temiam a Deus. E Jonas não queria ir, mas o Senhor o envia. E quando Jonas anuncia que aquela cidade seria destruída por causa do seu pecado, o rei, quando ele ouve aquilo, ao invés dele destruir a vida de Jonas, ele se arrepende dos pecados e ele chama toda a cidade, todo o povo, e eles então, em forma de penitência, se humilham, reconhecem seus pecados, e Deus então não mais iria destruir aquela cidade. Sabe, meu irmão e minha irmã, uma palavra de Deus que sai da nossa boca, seja a palavra mais simples que for, guarda isso no seu coração. Ela tem o poder de transformar vidas. Uma palavra de Deus que sai da nossa alma para a vida de outras pessoas tem o poder de restaurar famílias, de fazer com que as enfermidades sejam curadas, que o inimigo seja expulso e que o nome do Senhor seja glorificado. Eu quero te encorajar hoje a ser o enviado do Senhor, para que no nome dele as pessoas possam reconhecer a sua grandeza. Quando esses 72 voltaram da missão, a continuação do Evangelho vai dizer que eles voltaram alegres, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do seu nome. Mas Jesus olha para eles e fala: não vos alegreis, porque os espíritos imundos os obedecem, mas alegrai-vos, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida, está escrito no céu. Os discípulos voltam felizes, porque a missão tinha sido bem sucedida. E eles viram que por eles mesmos nada poderia acontecer. Mas quando eles usaram com autoridade o nome de Jesus, os milagres aconteceram, os demônios foram expulsos e o nome do Senhor foi glorificado em cada lugar que eles passaram. Mas Jesus os advertiu
para que eles não pudessem deixar isso tomar conta do coração deles como um orgulho, para que eles pudessem entender que eles estavam agindo em nome de Jesus. Mas a alegria verdadeira deles deveria ser saber que o nome deles estava sendo escrito no livro da vida. Meu irmão, minha irmã, hoje o Senhor nos chama a essa chama missionária arder no nosso coração. Aquela canção maravilhosa, né? Leva-me aonde os homens necessitem da sua palavra, aonde os homens ainda não te conhecem, aonde os homens ainda não te louvam. Me leva, Senhor. E hoje eu quero te convidar, hoje eu quero, pela graça do Espírito Santo, te incentivar a ser um discípulo do Senhor nos lugares que você frequenta. Você pode ter certeza, eu creio nisso. Através do seu sim, muitas pessoas vão conhecer o amor de Deus. Através do seu sim, muitas famílias vão ser restauradas. Muitos jovens vão ser libertos das drogas. Muitos casais vão se reconciliar. Através do seu sim, muitas pessoas vão ser resgatadas do pecado e vão receber novamente essa dignidade de serem chamados filhos de Deus. O Senhor conta comigo. O Senhor conta com você. Tem um pensamento que eu também gosto muito e que ele diz assim: o Senhor poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele quis contar comigo. Ele quer contar com você. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos. Obrigado por essa palavra bendita, Senhor. E eu desejo, Senhor, a começar de mim, que essa palavra possa produzir muitos frutos em cada um de nós. Desperta no nosso coração, Senhor, essa chama, esse ardor missionário, esse desejo de testemunhar o Senhor em todos os lugares que nós estivermos. Esse desejo de fazer o seu nome conhecido, adorado e glorificado na nossa família, no nosso trabalho, na nossa comunidade e nos ambientes que nós vivemos, Senhor. Ó Espírito Santo, encha-nos de Ti, nos encoraja. Todo medo de evangelizar, todo medo de falar em público, todo medo de testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito, que caiam por terra. Toda timidez, Senhor, que possa impedir esse irmão ou essa irmã de proclamar a sua palavra, que caia por terra. Que seja curado hoje cada irmão e cada irmã, e que essa chama possa acender em nós, que cada um possa começar, aqueles que ainda não começaram, na sua própria família, testemunhar o seu nome, levar o seu amor, testemunhar as maravilhas que o Senhor tem feito. Quantas pessoas perto de nós, Senhor, ainda não te amam, ainda não te louvam, ainda não te adoram. Assim como o Senhor enviou aqueles 72, usa-nos também, Senhor. Usa-nos para sermos canal do seu amor, para sermos canal de bênção. Usa nossas mãos, usa a nossa voz, usa a nossa vida, Senhor. Que possamos ser o reflexo do Senhor, que possamos ser esse espelho do Senhor para evangelizar, para resgatar vidas do pecado, para trazer vidas para o seu reino, Senhor. Eu sei que o Senhor quer agir na vida de cada um de nós, na nossa simplicidade, na nossa maneira de ser. O Senhor quer nos usar. Eis-nos aqui, Senhor, e que possamos hoje, através dessa pregação, renovar o nosso sim e o nosso compromisso de te servir,
e de estar sempre na sua presença. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo até amanhã, se o Senhor nos permitir.